Olá, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Que prazer, mais um dia de hoje, como sábado, poder entrar em sua casa com esta mensagem de Deus para o seu coração, para a sua família. E eu quero convidar a você a me emprestar esse tempo precioso que você tem para juntos meditarmos naquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. E eu quero ler com você em Mateus capítulo 28, que fala sobre a ressurreição de Jesus e o seu aparecimento às mulheres. Diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram vê-lo no sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um de um relâmpago, e a sua veste, alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivesse morto. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. E como vos digo, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram e anunciá-los aos seus discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temas, ide avisai a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me vereis. Grande e maravilhosa mensagem do Senhor Jesus para nós neste dia de hoje. Mas eu quero dizer a você que neste sábado, às 19h30, nós temos aqui na nossa sede da Quinta Igreja em Olaria, o culto jovem. Você que é jovem, você que é pai, mãe, que tem um filho jovem, convide eles para estar neste sábado aqui conosco, participando de um culto onde eles vão receber uma palavra, onde eles vão receber o carinho, o amor de Deus, que hoje nós sabemos que toda a juventude tem passado também os seus momentos difíceis, e nós temos aqui um culto que é voltado para o público jovem. Então você é o nosso convidado especial. E também dizer para você que domingo, às 9h da manhã, nós temos aqui a nossa edição da Escola de Cura, onde nós vamos tratar de assuntos falando sobre curas da alma, assuntos que são direcionados àquilo que nós não conseguimos transmitir em um culto normal. Domingo, em especial às 9h da manhã, você é o nosso convidado. E às 18h30, nós estaremos aqui no culto de louvor e adoração ao Senhor e celebrando também a ceia do Senhor. E sobre esta mensagem que eu acabei de ler aqui, sobre a ressurreição de Cristo, aonde antes dele ser levado à cruz do Calvário, ser crucificado e morto, ele fez a ceia com seus discípulos. Seus discípulos tiveram o privilégio de participar da ceia com Jesus. E você hoje, neste dia de domingo, é o nosso convidado especial às 18h30. Voltamos aqui no texto que acabamos de ler. Jesus acabara de ser ressuscitado dentre dos mortos, ao qual a palavra tinha dito que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E duas mulheres que eram mulheres que andavam com Jesus e serviam Jesus, que estavam tristes porque Jesus tinha sido morto, né, e sepultado, elas vão até o seu túmulo para levar ali flores, levar ali perfumes, e elas, ao chegarem ali àquele sepulcro, elas encontram um anjo em cima de uma pedra e que dizem para ela o que elas buscavam já não estava mais ali, que ele havia ressuscitado. E o interessante é que elas não imaginavam e não lembravam daquilo que Jesus tinha dito, que ao terceiro dia ele havia de ressuscitar dentre os mortos. Mas eu quero dizer para você que essas mulheres, ao se dirigir a esse túmulo, elas encontram ali um anjo como um aspecto de um relâmpago que traz essa mensagem para você. E hoje Deus também tem separado
anjos deles para dizer para você que Jesus está vivo e Ele quer restaurar sua vida. Quem são esses anjos de Deus hoje? São os pastores, aqueles que servem ao Senhor, aqueles homens que estão à frente de um trabalho na igreja, que estão levando a mensagem da ressurreição de Cristo, o qual, na sua morte, Ele também nos resgatou da morte espiritual para a morte para a vida eterna, para a vida eterna que Ele tem para cada um de nós. E o interessante é que a Bíblia fala que o anjo dirigiu-se às mulheres que foram até o sepulcro, mas ali existia guardas tomando conta do corpo de Jesus, mas o anjo não se dirigiu àquelas mulheres, porque aquelas mulheres foram até o sepulcro com o propósito de ver o corpo de Jesus, mas encontra ali um anjo dizendo que Ele ressuscitou. Talvez você tenha buscado Jesus em um lugar onde Ele já não está mais. Por que que Jesus não apareceu para os guardas e somente para aquelas duas mulheres, as duas Maria, uma Madalena e a outra Maria, que a gente não sabe quem é essa outra Maria? Porque elas foram até aquele lugar para buscar o seu Salvador, para ver o seu Salvador. E quando nós temos um propósito de vir até a casa de Deus, ver o nosso Salvador, receber dele a nossa vida que está nele, então Ele se apresenta como esse anjo se apresentou para essas mulheres. Talvez você ainda não entendeu o propósito da morte e a ressurreição de Cristo. Foi por sua causa, foi pela minha causa, porque nós jamais teríamos capacidade de sofrer o que Ele sofreu. Ele ocupou o lugar de Barrabás. Barrabás era um homem terrível, um assassino, e Ele foi e deu a sua vida para que Barrabás viesse viver, se arrependesse. E Ele quer fazer isso com você também. Que você se arrependa, que você busque Ele, que você se torne para Ele, porque olha que interessante, Ele disse para aquelas mulheres que a quem eles buscavam, Jesus, que foi crucificado, Ele não está mais aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde Ele jazia. Então elas foram onde havia sepultado, mas não encontrou, porque Ele estava vivo. Jesus está vivo e Ele pode agora, se você permitir e querer, entrar na sua vida e ressuscitar aquilo que está morto na sua vida. E interessante que Ele diz, então, Ele não está aqui, ressuscitou. E Ele disse, e depois depressa, e dizei os seus discípulos que Ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galiléia, ali vereis. Olha, disse, vai que Ele já foi adiante para a Galiléia, e lá vocês vão nos encontrar novamente com Ele. O interessante é que Jesus disse, olha, o anjo disse, Ele já foi. Vá que lá eles vão ver novamente. Talvez você, meu irmão, minha querida irmã, você jovem, já viveu com Jesus, já caminhou na casa dele e de repente você se afastou, perdeu o interesse, coisas aconteceram. Não estamos aqui para dizer que você não tem capacidade de resistir, mas coisas acontecem. Mas o importante é que Jesus, Ele está aqui. E Ele disse, se você vier até Ele novamente, você vai ver Ele de novo. Interessante que Ele disse que era para eles ir para a Galiléia. E elas se retiraram apressadamente e foram contar para os discípulos. Eu quero contar para você. Venha correndo neste domingo. Venha correndo, porque Jesus está aqui de braços abertos, esperando por você. E o mais interessante que me chama a atenção, que eis que, no verso 9 diz, eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, agora já não é mais o anjo, é o próprio Jesus. E sabe o que acontece? Elas se aproximam e abraçam os pés de Jesus e ali adora Ele. E Jesus disse então, e disse-lhe, não temas, ide vai, avise os meus irmãos que se dirija para a Galiléia, lá me verão. Olha, eu quero convidar você para estar conosco em 2 horários nesse domingo, ou às 9 horas da manhã, na Escola de Cura, onde você vai receber uma palavra de cura para a sua alma, para que você possa voltar a viver e sonhar os sonhos de Deus. E às 18h30, no nosso culto de louvor e adoração, e celebrando a ceia do Senhor, tendo a comunhão com os irmãos e comunhão com o corpo de Cristo novamente, podendo então nos alegrarmos diante dEle, da presença dEle. Eu quero deixar esse convite especial a você. Jesus te ama. Jesus jamais esqueceu de você. Ele ressuscitou, Ele está vivo, espera que você se torne para Ele, porque Ele disse,
Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus quer tirar o seu fardo pesado, Jesus já ressuscitou, Ele quer trazer vida sobre você neste dia de hoje. Que Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro.